Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre a carreira de advogado. Eu sou Michel Nascimento, sou advogado e também sou professor de prática jurídica. Nós vamos gravar a partir de agora uma série de vídeos que vão falar tudo, exatamente tudo sobre a carreira de advogado. Então vamos ao nosso tema. O artigo 133 da Constituição Federal de 1988 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. A leitura desse artigo nos faz entender a importância dessa carreira. Nós vamos falar hoje nesse vídeo a partir do início de tudo, lá da universidade, onde nós começamos a trilhar os primeiros passos para chegar até a vida de um advogado, de uma advogada, logicamente para aqueles que desejam, porque o curso de Direito ele permite que você possa trilhar muitas carreiras, como a magistratura, como a procuradoria, como o Ministério Público e entre outras carreiras mais que são possíveis ingressar a partir da formação no curso de Direito. É importante você saber que desde a sua graduação é o momento essencial que você tenha acesso ao conhecimento da prática jurídica a partir do estágio. E eu digo mais para você, se for possível você conseguir um estágio em um escritório de advocacia, é o mais indicado para você fazer o seu estágio. Porque em um escritório de advocacia vai entrar todos os tipos de ações. Obviamente, se não for um escritório especializado. Mas se for um escritório que lida com todos os ramos do direito, ou a maioria dos ramos do direito, você vai ter acesso a todo tipo de conhecimento da área criminal, da área civil, dentro da área civil, família, contratos, o direito empresarial, o direito tributário, administrativo, coisa que você não vai ver se você for fazer um estágio numa vara da justiça, por exemplo. Você for com a vara da justiça especializada, para quem está na capital, a maioria das varas da justiça, se não todas, elas são especializadas. Cada magistrado cuida de um ramo do direito. Vara de família e sucessões, a própria vara civil que cuida de contratos, que cuida dos processos de dano moral, processos relacionados à defesa do consumidor, ou então uma vara que vai cuidar da área criminal, aí vai dividir os ramos do direito criminal dentro dessas varas especializadas. Então, se você for estagiar em uma dessas varas da justiça, o seu conhecimento vai ser voltado especificamente para aquela área em que o magistrado que você estagia naquela secretaria, ele atua. Então, a nossa dica é que você procure um estágio em um escritório de advocacia, assim você vai ampliar a sua visão. Outro ponto importante que você pode observar ainda na sua graduação é a realização de parcerias. Sim, ali na graduação você tem afinidade com um colega, com outro colega, mais do que com toda a turma. E esses colegas que você tem mais afinidades poderão ser os seus parceiros da advocacia no futuro. Ali ainda na graduação, se você decidir realizar parcerias, se você pensar quando formado, quando receber a carteira da OAB, advogar conjuntamente com outras pessoas, é o ponto inicial que você deve marcar na sua vida, é na graduação, para você começar a pensar nisso. Ali pelo sexto, pelo sétimo período, começar a conversar com os colegas, começar a sonhar, começar a projetar, começar a imaginar o que vocês poderão fazer juntos se decidirem atuar como advogados. Se você decidir atuar
em carreira solo, como eu sempre digo, atuar sozinho, então é importante também, na graduação, você começar a pensar sobre a localização do seu escritório, imaginar qual é o perfil, qual é o padrão financeiro de clientes que você deseja alcançar no seu escritório. E a localização do seu escritório vai definir bastante esse perfil de clientes e essa área de atuação em que você deseja atuar quando advogado. Por exemplo, quem abre um escritório de advocacia ao lado ou próximo a uma instituição do INSS, do governo federal, obviamente as pessoas vão entender que aquele escritório de advocacia ele é voltado para o atendimento do direito previdenciário. Por isso, nós estamos te orientando a você pensar em que local você poderá abrir o seu escritório. Mas nem todos que estão nos assistindo são pessoas que são financeiramente confortáveis, que podem terminar a sua graduação e já escolher o local de abrir o escritório, comprar a mobília, comprar todos os equipamentos necessários para o funcionamento do escritório de advocacia e começar a funcionar. A maioria das pessoas são pessoas que vêm de uma classe média, que tem força e garra para vencer, e aí precisa ter a viabilidade de como montar o escritório, que eu digo aos senhores, às senhoras que estão me assistindo, que não é um valor barato, não é um valor pequeno, é um valor significante, razoável para se montar um escritório. Logicamente, não tem como eu definir aqui para você os valores, porque depende da estrutura que você vai querer. Mas, por mais simples que seja o escritório, vai demandar um aporte financeiro para você poder começar a funcionar. Então é importante você pensar em procurar uma instituição financeira, ainda assim na graduação, abrir a sua conta de estudante universitário, conversar com o seu gerente, perguntar a ele quais são as linhas de crédito que você pode acessar quando formado ou quando estiver concluindo a sua graduação, pensando em abrir um escritório de advocacia, e com certeza o gerente ele vai apresentar para você toda aquela viabilidade que a instituição financeira pode te ofertar para você poder conquistar o seu sonho. Outra questão importante é como você se posicionar no mercado. Você concluiu a graduação, você recebeu a sua carteira da OAB, você agora é advogado, advogada. Logicamente que quem acabou de receber a sua carteira, nós chamamos de advogado ou advogada iniciante. E também é um momento ainda de aprendizado para colocar em prática a experiência daqueles mais antigos do mercado. E eu estou aqui me colocando junto a você, à sua disposição, através desse vídeo, para compartilhar a nossa experiência na advocacia, para que você possa trilhar um caminho que muitas vezes pode ser um caminho mais fácil, um caminho mais curto, adquirindo a experiência de quem já trilhou esse mesmo caminho, que já passou por situações que restaram em nós a experiência. Então, como você pode se posicionar, como você pode aparecer no mercado como advogado, como advogada? Hoje se utiliza muito as redes sociais, e através das redes sociais você pode começar a publicar um conteúdo jurídico com a intenção de divulgar, de propagar o saber jurídico. Fazendo isso, você não estará ferindo o código de ética da advocacia, porque você está levando ao público o conhecimento da matéria jurídica. Porém, a partir do momento em que você começa a publicar determinados conteúdos nas redes sociais, e lá nesse conteúdo descrever seu nome, descrever o seu e-mail, colocar
a sua rede social também. Às vezes você publica no Instagram, mas você também tem rede social no Facebook. Às vezes você publica no Facebook, você tem rede social no Instagram. Então você coloca lá também a sua rede social e você coloca na BIOS, se for o Instagram, por exemplo, você pode colocar lá o seu telefone, o seu site, todas as informações do seu escritório. Então, a partir do momento que você começa a produzir esse conteúdo jurídico, as pessoas vão começar a ver você como uma autoridade naquele assunto. E necessariamente, quando a pessoa precisar de um advogado naquela área, ela vai lembrar de você, vai lembrar da sua publicação e vai te encontrar nas redes sociais e vai, logicamente, encontrar teu telefone que você colocou lá nas suas redes sociais, o seu e-mail, o WhatsApp, enfim, ela vai te encontrar. Então, é um meio inteligente e fácil, barato, que você mesmo pode fazer, não precisa pagar necessariamente um profissional, a não ser que você deseje e possa pagar um profissional de mídias para criar o teu conteúdo do marketing jurídico, mas você mesmo pode produzir esse conteúdo. Eu, por exemplo, produzo o meu próprio conteúdo. Você entra lá no meu Instagram, @michelnascimento12, você vai ver o meu conteúdo que eu publico diariamente sobre determinados assuntos, diversos assuntos do ramo do direito. Outra informação importante é que você pode começar a ganhar espaço no mercado por meio da indicação de amigos, de familiares, as pessoas de boca a boca, indicando um para o outro. É um meio também de você conquistar o mercado. Outra forma de você conquistar o mercado é ter a paciência de esperar que o tempo comece a produzir para você mais e mais clientes. Porque a partir do momento que você começa a atender a um cliente e você tem vitórias naquelas causas, aquele cliente, mesmo que você não peça, ele começará a divulgar o seu nome, falando para as pessoas: ó, meu advogado, minha advogada é muito bom, entrou com um processo, eu venci. Então, uma coisa que vai acontecer naturalmente na sua vida. Outra coisa importante para se posicionar no mercado não é uma coisa preponderante, não é um fator determinante para que você se posicione no mercado, o que eu vou falar agora, mas também pode te ajudar bastante se teu escritório está posicionado em um local de boa visibilidade. Aquelas pessoas, possíveis clientes que vão passando na frente do teu escritório, eles vão começar a visualizar, vão gravar aquele nome, e quando eles precisarem de um advogado, de uma advogada, eles vão até o teu escritório também te procurar. Eu quero falar com você agora sobre o dia a dia de um advogado. Como é o dia a dia de um advogado de um escritório de advocacia pequeno? Não estou falando de bancas de advocacia. Estou falando de um escritório de advocacia de um advogado que atende sozinho, uma advogada, ou um escritório que tem 2, 3 advogados, mas é um escritório pequeno. Então, ele é um escritório em que você vai ter contato normalmente direto com o seu cliente. O teu cliente vai ligar para você, para o seu telefone, ou para passar um WhatsApp, um e-mail, te localizar nas redes sociais, e ele vai buscar agendar com você um atendimento. Então, o primeiro contato com o cliente, na maioria das vezes, não é com a secretária, com o secretário de um pequeno escritório, se tiver, logicamente, secretário ou secretária, mas ele vai se comunicar diretamente com o advogado. Então, o cliente vai agendar uma reunião, ou vai chegar sim a agendar no teu escritório, você vai receber esse cliente, você vai ouvir as necessidades que esse cliente tem, você vai ouvir qual é a demanda que ele tem, você mesmo vai ter essa experiência de ter o primeiro contato. Faço aqui uma observação, eu estou afirmando isso, porque um escritório em que tem secretária ou secretário, muitas vezes o cliente já passa para aquele secretário, para aquela secretária, qual é o assunto, qual é a demanda que ele deseja.
conversar com o advogado, e quando chega a informação para o advogado, já chega uma síntese daquilo que o cliente que agendou com ele precisa. No caso de um contato direto com o cliente, você vai ser o primeiro do escritório a ouvir e a receber a demanda que vai chegar para você. Quando você atender o cliente, eu sugiro que você faça um resumo. Você escreva, seja no computador, seja em um formulário de papel. Você escreva aquela necessidade do seu cliente. Porque ninguém é tão gênio para gravar tudo aquilo que conversou com o cliente. Se ela atendeu vários clientes durante o dia, vários clientes durante a semana, quando ele sentar para fazer a petição inicial daquilo que for necessário ingressar com o processo, é bem difícil que ele lembre de todos os detalhes, de cada informação que ele recebeu no primeiro momento do atendimento. Então é importante você fazer um resumo de tudo aquilo que o cliente conversou com você. Por que é importante você fazer esse resumo? Porque, primeiro, você não tem como gravar tudo, pelo menos eu não consigo gravar tudo que eu converso com o meu cliente. Segundo, você vai imprimir, se você digitou no computador, e vai mandar o cliente assinar, ou se você escreveu a próprio punho em uma folha de papel ou num formulário próprio, que se você criar para o seu escritório, você vai mandar que teu cliente assine, porque tudo que você escreveu naquele documento é a expressão da vontade, do desejo e informações que o cliente repassou para você. Se um dia, em algum momento do processo, por exemplo, o cliente fizer uma afirmação de que o que consta no processo não é o que ele disse para você, você tem um documento para provar com a assinatura dele que aquelas informações são sim as informações repassadas pelo seu cliente. Então, resumir o que o cliente conversou com você tem esses dois objetivos. Você ter um material gravado num papel para você produzir o seu conteúdo, a sua petição inicial, você tem ali gravadas as informações. E segundo, você também tem um documento que te resguarda de que alguém diga que você está mentindo. Durante esse atendimento, você também fechou com o cliente tem o interesse em ingressar com o processo, ou que você venha a realizar algum ato extrajudicial para resolver um assunto, que nem tudo é necessário levar para o judiciário, você vai receber do cliente a documentação dele. Você mesmo vai escanear essa documentação. Por que não pedir a documentação escaneada pelo cliente? Porque você não vai ter a garantia da qualidade de resolução suficientemente necessária para você apresentar num processo. Quantas vezes nós já nos deparamos no processo com documentos ilegíveis que de nada servem estar no processo, porque não tem como você entender, absorver qualquer conteúdo daquele documento, porque o escaneamento foi feito de forma errônea. Você pode utilizar um equipamento próprio para escaneamento, ou você também pode utilizar o seu próprio smartphone. Existem diversos aplicativos que ele transforma, naquele momento que você fotografa, a imagem já em documento PDF. Também você não precisará ficar com nenhum documento do cliente original no seu escritório. Por questão de segurança, não se sabe se alguma coisa natural possa acontecer e que venha levar à perda da sua documentação no seu escritório. Imagina aí você perder um documento que seja único, um documento original de um cliente. Então é importante você mesmo fazer o escaneamento. Você vai, nesse momento do atendimento, conversando com o cliente, e vocês vão fazer um acerto sobre os honorários advocatícios. Esse acerto de honorários advocatícios, o primeiro passo para você chegar a esse acerto, ao valor de cobrar os honorários, serão exatamente o que está descrito, os valores que estão descritos na tabela da OAB. Cada seccional da OAB no Brasil
em todos os estados da federação, produzem uma tabela da OAB, normalmente anualmente. Então você vai pegar essa tabela da OAB, você pode imprimir, deixar fácil acesso no seu escritório, ou então deixar no seu computador. E a tabela da OAB vai ser a sua base para você poder apresentar para o teu cliente um valor dos teus honorários. Normalmente, necessariamente, você não precisa mostrar para o seu cliente a tabela da OAB, mas você pode dizer para ele que a sua profissão é regulamentada por lei e que os valores que você cobra do seu honorário está de acordo com o que a lei determina. Isso já vai gerar para o cliente uma tranquilidade e segurança em pensar que você nem está cobrando muito, nem está cobrando pouco. Ele, quando você diz que aquilo que você está fazendo está de acordo com a lei, ele vai saber que você está agindo corretamente. Obviamente que para você chegar ao valor dos honorários advocatícios, não é só a tabela da OAB que vai te dar o norte. A complexidade do caso, o perfil de cliente que você atende. Muitas vezes, na mesma cidade, um escritório que fica na região sul, ele cobra um valor. O escritório que fica na região norte, na região leste, na região oeste, cobram outros valores, porque eles atendem outros perfis de clientes. E isso também você deve levar em consideração. É importante você fazer o seu contrato de honorários advocatícios, porque tanto vai mostrar para o cliente uma segurança, como vai trazer segurança para você próprio, você mesma, advogada que está me assistindo, no sentido de que na hora em que você necessitar cobrar os teus honorários, você tem um documento para apresentar, inclusive você pode executar o contrato de honorários. Então é importante você fazer o contrato de honorários, as partes assinam e você fornecer a cópia do cliente. No momento em que você passou por todo esse primeiro momento do atendimento, documentação, fechou honorários, fez o contrato de honorários advocatícios e você sabe o que precisará fazer para solucionar a demanda daquele cliente. Então você vai pegar, vai colocar aquelas informações do cliente, por exemplo, o nome do cliente, o nome da ação ou ato que você deva cumprir, você vai colocar na sua planilha. Você vai ter uma planilha, você pode usar sistema, você pode usar papel, o Word, você pode usar aplicativos, enfim. Mas o importante é que você anote em um local, para você ter um controle de quando você atendeu o cliente, você colocar lá na sua planilha, na ordem de atendimento, você vai colocar na sequência aquele caso que você, por exemplo, pegou hoje, você vai colocar na última linha da fileira. Você pode criar também lá na sua planilha de organização dos seus trabalhos jurídicos, você pode também, por exemplo, criar um destaque para aquilo que é urgência, liminar ou tutelas de urgência diversa. Aí você coloca lá na sua planilha um local de destaque que você precisa fazer primeiro essas demandas do que as outras que podem esperar, que são ações que não demandam questões de urgência. É importante quando você produzir o seu conteúdo jurídico, quando você peticionar, você fizer a sua petição inicial, é importante você entregar ao cliente, forneça ao cliente uma cópia, porque você não tem nada a esconder do cliente daquilo que você fez. E o processo é do cliente, você é apenas o advogado, aquele que fala em nome do cliente, mas o processo é do cliente. Então é importante você dar uma cópia para o cliente. Isso gera confiança, segurança no cliente, porque ele está vendo aquilo que o advogado, que a advogada está fazendo em seu nome. Quando ajuizada a ação, a depender da natureza do processo, muitas vezes já se agenda automaticamente uma audiência. É importante você utilizar pelo menos 2 agendas, uma eletrônica no seu próprio smartphone e uma também uma agenda de papel.
porque ali você terá dois controles para você não correr o risco de perder uma audiência. Eu tive na minha vivência profissional um colega que ele não tinha agenda. A gente conversava com ele, não, eu vou lembrar, eu lembro de tudo. E uma certa vez eu precisei me ausentar da comarca, precisei viajar, e no caminho, um local onde tinha torre ainda, que pegava, funcionava o celular, eu recebi uma ligação de um cliente, dizendo, doutor Michel, eu estou aqui, vai já começar a audiência e não chegou nenhum advogado. O senhor vai vir? Eu disse, não, como eu disse para o senhor, é o meu colega fulano que vai comparecer e acompanhar esse ato jurídico. O que aconteceu? O coleguinha não compareceu. Por quê? Porque ele não tinha agenda. Ele dizia que gravava tudo mentalmente. Acabou que perdeu um ato jurídico importante. Ainda bem que foi possível a gente conseguir remarcar, apresentar uma justificativa, remarcar e o cliente não teve prejuízo. Mas nem sempre vai ser possível você reagendar uma audiência que perdeu e pode gerar um enorme prejuízo para o seu cliente. Periodicamente é importante você anotar em um formulário também, em um sistema. Quer dizer, é uma escolha sua. Tem gente que gosta de usar papel ainda, tem gente que gosta de usar aplicativos, sistemas próprios para todo tipo de anotações de informações. O importante é que você saiba que é interessante você sempre, quinzenalmente, mensalmente, se conseguir semanalmente, a depender da demanda, você anotar o andamento do processo. Você escolhe os processos. Se você tiver pouco, você pode fazer com todos. Se você tiver muitos, então você quinzenalmente escolhe um determinado número de processos e você tira um horário do seu expediente para você fazer a anotação em que andamento está o seu processo. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando você sabe o andamento em que está o seu processo, se você vir que um processo está demorando, você pode peticionar ao juiz e comunicar da demora. Falar da importância do seu processo ter um andamento mais célere. Você pode fundamentar, inclusive, essa questão, não é, do acesso à justiça, de que o processo tem um andamento razoável. Você pode buscar essa fundamentação, inclusive na própria Constituição Federal, na doutrina também. E você pode peticionar para que o juiz receba aquela sua petição e ele vai verificar que você está informando que o seu processo de repente está há 200 dias, há 300 dias, há 100 dias, sem ter nenhum andamento. Ou o último andamento que teve já faz esse prazo, que é importante que seu processo dê continuidade com uma melhor celeridade. Outro ponto importante de você saber é que você também precisa informar ao seu cliente o andamento do seu processo. Logicamente que essa informação ela não vai ser diária nem semanal, mas você pode mensalmente, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, se comunicar com o seu cliente. E através dessa comunicação, seja escrita, seja por telefone, você que vai escolher o meio que você achar mais necessário, você vai comunicar para o seu cliente como está o andamento do processo. Com isso, os clientes não vão ficar sempre ligando para você, te fazendo cobranças. E também, por outro lado, o cliente vai ter credibilidade e confiança no seu trabalho, porque ele vai entender que você está se interessando pelo processo dele. Passado o resultado do seu processo, seja sentença, seja já em grau de recurso por meio de um acordo, é importante você guardar aqueles documentos do cliente, sejam digitais, sejam de papéis, você guardar em um arquivo morto, tanto seja físico como digital, para que no futuro, de repente, você possa necessitar acessar alguma informação daquele cliente ou entrar com um novo processo, de repente você possa utilizar documentos que você já tenha. Por fim, eu quero dizer para você que você sempre
nas datas festivas de todos os anos que acontecerem, faça uma comunicação com seus clientes por meio de maileta, uma carta enviando o cliente pelos correios, WhatsApp, ligações, que embora ligações fiquem um pouco mais difíceis para você ligar para todos os seus clientes e falar, vai gerar uma demora muito grande. Então talvez o meio escrito seja mais fácil. Clientes e ex-clientes, você vai se comunicar, vai desejar para ele um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma Feliz Páscoa. Sabe por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então esse contato nas datas festivas vai fazer com que as pessoas lembrem de você. Às vezes alguém já tinha perdido até o seu telefone, e quando precisar de advogado, vai lembrar do advogado que já atuou na causa dele, e com certeza vai prestigiar você mais uma vez como o profissional que irá defender os seus interesses. Essa foi a parte 1 da série de vídeos que nós estamos gravando sobre a vida, não é? A carreira de advogado, mais a carreira do que a vida de advogado. E você pode acompanhar o próximo vídeo, você pode copiar essa descrição que tem aqui no nosso vídeo, você vai colar no navegador do YouTube e no final você vai colocar parte 2. Aqui está a parte 1 e no próximo vídeo você vai colocar parte 2 e assim sucessivamente, e você pode continuar acompanhando esse nosso conteúdo. No próximo vídeo nós vamos falar das dificuldades enfrentadas pelo advogado, pela advogada, e também tratar de outros assuntos importantes. Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.